Sexta-feira, dia 20 de junho de 2025. Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, a mais um vídeo do canal Terra Brasilis News. Olha só, hoje, lamentavelmente, nós vamos ter que começar esse vídeo trazendo informações que não nos agrada tanto, que são informações referentes à saúde do nosso presidente Jair Messias Bolsonaro. Ele com sinais de agravamento, inclusive, por estar enfrentando aí uma sequência de episódios de mal-estar, vômitos, como ele mesmo disse ontem, acabou antecipando seu retorno a Brasília. O nosso presidente enfrenta ainda um quadro recorrente de mal-estar físico, marcado por, como eu disse, vômitos, tremores, cansaço, e que se intensificaram nesses últimos dias, E claro que isso está afetando diretamente a sua agenda pública. Os primeiros sinais de debilitação aconteceram na última terça-feira, durante uma visita a Presidente Prudente, lá no interior de São Paulo. Segundo aliados próximos que acompanharam Jair Bolsonaro, ele já estava demonstrando um abatimento, com tremedeiras e aspecto de cansaço. Apesar do desconforto, ele que é um batalhador, ele conseguiu e continuou cumprindo parte de sua agenda, mas em um ritmo visivelmente reduzido. Ontem, quinta-feira, durante um evento já em Goiânia, num frigorífico, o quadro dele se agravou publicamente. Diante de seus apoiadores, diante da imprensa, ele revelou: "Estou vomitando 10 vezes por dia." E claro que isso assustou a todos. A declaração foi feita com visível abatimento e pegou muitos de surpresa, gerando aí preocupações imediatas para todos. Ainda no mesmo dia, ontem, nosso presidente tentou seguir com a agenda que estava programada em Goiás, participando aí de compromissos com políticos, religiosos, enfim. No entanto, sua indisposição estava persistente e acabou fazendo com que ele precisasse encerrar as atividades antes do previsto. Hoje, por exemplo, ele antecipou o retorno a Brasília, cancelando compromissos remanescentes que tinha em Goiânia ainda. E segundo os interlocutores, a decisão foi motivada por exaustão e sintomas contínuos de náuseas, além da fraqueza. E todos nós podemos perceber nesses últimos dias que a aparência de Jair Bolsonaro está mesmo muito cansada, digamos assim. Uma aparência cansada, emagreceu muito, está pálido, ou seja, não é o mesmo Bolsonaro que conhecemos. Os episódios de mal-estar estariam ligados às sequelas da última cirurgia intestinal, que foi feita há cerca de 2 meses, e que acabou desencadeando complicações gastrointestinais recorrentes. Até o momento não houve uma comunicação oficial da equipe médica que acompanha o presidente, mas aliados afirmam que ele passará por novos exames nos próximos dias para investigar as causas dos sintomas. A sequência de eventos reacende o debate sobre a saúde de Jair Bolsonaro e suas condições físicas para manter uma agenda positiva daqui por diante, especialmente diante das articulações para o cenário eleitoral. Mesmo debilitado, ele reafirmou em declarações, breves por sinal, que continuará na luta, embora o corpo, dessa vez, esteja cobrando seu preço. Por isso, eu acho que é muito triste vermos alguém que desde o início lutou para mostrar o melhor do que o Brasil pode apresentar ao mundo, procurou mostrar o melhor que o Brasil possui, justamente para influenciar positivamente toda a população e principalmente aos mais jovens, Um presidente que até então só quis colocar o Brasil no lugar de destaque que ele merece, mas viu sucumbir seu sonho por conta de uma estrutura de poder que só visa o sucesso pessoal, que só visa o poder. Nós estamos assistindo toda a perseguição contra ele e a gama de vingança de um determinado ministro contra ele. Por isso nós temos no Brasil
o Brasil de hoje, infelizmente, uma geração tão frágil de sonhos, tão sem motivação, né? Por que eu falo isso? Falo isso que talvez por conta da idade, eu e muitos de vocês que me acompanham conseguem perceber a nítida diferença de hoje com décadas atrás. Porque houve um Brasil, para quem não sabe, muito próspero lá atrás. Houve um tempo no Brasil em que ser jovem significava querer crescer, né? Não só em idade, obviamente, mas em responsabilidade. Era um tempo em que os meninos queriam ser homens, as meninas queriam ser mulheres de fibra. Já havia luta por uma independência feminina nas décadas de 40, 50, 70, 80. As mulheres já lutavam por independência, mas não fugiam aos seus compromissos, não fugiam às suas responsabilidades. Não havia vergonha em começar cedo, né, a lutar pela vida. Pelo contrário, trabalhar era um sinal de maturidade, de honra, de compromisso com a vida. Estamos falando aí, como eu disse, das décadas, dos anos 40 para trás, obviamente, né? Porque o mundo sempre foi assim. Mas de 40 até 80 aqui no Brasil era uma época onde a gente via nitidamente os jovens progredindo, crescendo, produzindo, né? Um Brasil que ainda acreditava na força do próprio trabalho. Os jovens daquela época não esperavam por ninguém. Eles trabalhavam e estudavam, buscavam cursos técnicos, aprendiam eletrônica, mecânica, contabilidade, enfermagem. Sabiam que com o estudo e dedicação havia um caminho, e que esse caminho não passava por atalhos como acontece hoje, e nem pelas portas dos fundos como acontece nos dias de hoje. Era um país, para quem não sabe, para os jovens de hoje, o Brasil era um país onde ter vergonha de não fazer nada era uma virtude. Quem não trabalhava ficava envergonhado. O ócio prolongado não era celebrado. E ninguém se orgulhava de viver às custas de terceiros, muito menos viver às custas dos pais. Muito pelo contrário. As pessoas tinham vergonha de assumir que estavam desempregadas. Todos queriam ser úteis à sociedade, era um motivo de orgulho. E olha que nós sabemos que naquela época a liberdade era ampla, mas tinha limites claros. E quais eram esses limites? Respeitar o próximo, respeitar os professores, principalmente os pais, as autoridades, e acima de tudo, respeitarem a si mesmos. As praças estavam cheias de crianças brincando, os jovens frequentavam bibliotecas, os mais velhos aconselhavam, os mais novos escutavam. O Brasil era pobre, sim, mas era rico em valores. Hoje, no entanto, o retrato é outro, e é difícil não lamentar. Vivemos aí um momento em que muitos se orgulham da dependência. Há quem ache bonito viver de programas sociais, como escolha de vida, não como situação emergencial, onde muitos pobres, muitas pessoas em dificuldades precisam sim de uma ajuda do governo para poderem se manter. Mas o esforço foi substituído pela espera. O mérito foi substituído pela transferência de renda sem contrapartida da população que vive nessa dependência. O diploma técnico foi deixado de lado para dar lugar ao quê? A autodescoberta. E nós podemos ver aí filas de emprego técnico e industrial ficando vazias. Ninguém mais quer o trabalho pesado. E o mais triste, o Brasil ainda é pobre, e cada dia mais. Mas agora está mais pobre, não somente por conta dessa população frágil que se tornou o Brasil, mas porque o governo contribui para isto. O governo atual quer que o povo fique mais fraco, mais pobre, mais dependente. Essa é a política de esquerda. E aqui eu não estou tentando romantizar a dificuldade do passado, não.
mas sim de reconhecer que antes havia um espírito de superação coletiva. Jovens que aos 17 anos já sabiam operar máquinas, cuidar de pessoas, manter uma casa, enfrentar o mundo. Enquanto hoje, aos 20, 25 anos de idade, muitos jovens ainda vivem como filhos eternos do Estado, sobrevivendo às custas dos pais e esperando que alguém os salve de si mesmos, e choramingando pelos cantos. O Brasil precisa mesmo resgatar aquilo que perdeu, que é o orgulho, construir a alegria de aprender, o senso de responsabilidade individual. E isso começa com os jovens, os mesmos que antes acordavam cedo, faziam curso técnico, à noite, né? E ainda ajudavam em casa, com a cabeça erguida. Talvez ainda haja tempo de reencontrar esse espírito, mas é preciso parar de premiar o conformismo e voltar a valorizar o esforço. Porque uma nação que abandona seus valores, cedo ou tarde abandona também sua liberdade. E de uma forma ou de outra, tudo isso que eu disse até agora foi externado por Jair Bolsonaro em algum momento nessa sua carreira política. Por isso ele se tornou o maior líder político do Brasil. Por isso ele passou pelo que passou, sofrendo um atentado com risco de morte. E por isso agora ele sofre as consequências daquele atentado. E sua vida, obviamente, está fragilizada. E além disto, existe a perseguição implacável. Mas ele continua lutando, principalmente pela anistia daqueles que estão presos, por conta do tal dia 8 de janeiro. E aliás, saiu a notícia que o senhor presidente do Senado, Davi Alcolumbre, disse que só aceita discutir o projeto de anistia se Bolsonaro ficar de fora. Ele não quer que nem Bolsonaro e nenhum daqueles que estão indiciados no núcleo do golpe de Estado tenham benefícios de anistia. Quem Alcolumbre pensa que é para decidir o que pode ou não pode ser discutido em plenário para aprovar um projeto de lei? Não é a opinião dele que importa, é a opinião do plenário. Mas claro, quem tem rabo preso precisa se ajoelhar. E obviamente nós sabemos que aquele ministro quer, antes de qualquer coisa, se vingar de Jair Bolsonaro. Ele quer anular Jair Bolsonaro politicamente, quiçá fisicamente também. Não posso afirmar isso, obviamente, mas é o que parece, porque é uma perseguição implacável. De qualquer forma, tudo isso ajuda a fragilizar a saúde do nosso presidente. E obviamente hoje está sendo um dia onde muitas preces estão ocorrendo, hashtags para levantar a moral de Jair Bolsonaro, hashtags positivas em relação à sua saúde, estão acontecendo nas redes sociais. E nós aqui, obviamente, também estamos nessa torcida. Porque de resto, o que sobra? Sobra um governo covarde, um governo fracassado, um governo do Inácio que só faz empobrecer o Brasil, e lá fora só sobra o quê? Guerras, conflitos. Tudo indicando que muito em breve o mundo poderá passar por um desastre maior. E dentro de um mundo com problemas sérios, o Brasil se tornará muito mais pobre, com certeza. Então temos realmente que torcer pelo melhor do nosso presidente, para que ele continue lutando e quem sabe consiga voltar a governar esse Brasil. Nós estamos sentindo a falta dele, como ele mesmo avisou. Ok, meus amigos? É isso que eu queria ter trazido para vocês nesse vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixem os likes, se inscrevam no canal. E olha, um recadinho para umas pessoas que estão reclamando que tem muita propaganda no canal. Essas propagandas que aparecem não sou eu que coloco, é o YouTube que coloca. O YouTube, para monetizar um canal, ele tem que receber de quem investe em propaganda na plataforma. Então é o YouTube que põe as propagandas. Se eu pudesse, eu tiraria. Mas não depende de mim, ok? Desejo a vocês um excelente final de noite, muito bom descanso. E até amanhã, se Deus quiser. Ele há de querer. Fiquem bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.